Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos continuar a análise iniciada no vídeo anterior sobre a análise de um lançamento oblíquo. Então nós temos um projétil que é lançado aqui do ponto zero do nosso sistema de coordenadas, da origem do sistema de coordenadas. Esse projétil tem um vetor velocidade inicial, v0, e ele é lançado com o ângulo θ com relação à horizontal. No vídeo anterior, nós obtemos a equação para o alcance do projétil. Então, o projétil vai ter um alcance que é dado pelo módulo da velocidade de lançamento ao quadrado dividido pela aceleração da gravidade vezes seno de 2θ. E nesse vídeo nós vamos calcular a altura máxima que esse projétil alcança no eixo y, né? Então nós vamos lidar com as equações do eixo y, que é essa equação aqui, né? A equação horária do movimento no eixo y, que é uma equação de um movimento retilíneo uniformemente variado, já que eu tenho uma força constante no eixo y, que é a força peso. Então, como é que eu vou achar essa altura máxima h? Então, se você se recorda do vídeo anterior, nós obtivemos esse tempo t', que é exatamente o tempo que demora para o projétil descrever toda essa trajetória aqui, partindo da origem, chegando na altura máxima e voltando para esse patamar de y igual a zero, certo? Y igual a zero aqui, y igual a zero aqui. E quando ele percorre toda essa trajetória, saindo de y igual a zero e voltando de para y igual a zero, ele atinge seu alcance, A, e isso acontece exatamente nesse tempo derivado no vídeo anterior. T', que é 2v0y dividido por g, certo? Eu vou usar esse resultado por quê? Porque existe uma simetria nesse lançamento oblíquo, certo? O que acontece é que o mesmo tempo que demora para o projétil sair da origem e atingir a altura máxima é idêntico ao tempo que demora para o projétil sair da altura máxima e voltar para o mesmo patamar de altura de coordenada y igual a zero, certo? Então, esse ponto de altura máxima divide tanto a trajetória, né, que é uma trajetória parabólica, divide tanto essa trajetória simetricamente ao meio, como os tempos também são idênticos, certo? O tempo que demora para sair da origem até a altura máxima é igual ao tempo que demora para sair da altura máxima e voltar para o patamar de y igual a zero. Então, eu consigo já saber qual é o tempo que demora para o projétil sair da origem e chegar no ponto de altura máxima, ou seja, ter o t quando y é igual a h. Então, eu preciso pegar esse t' e dividir por 2. Certo? É exatamente isso que eu faço aqui. Estou chamando de t duas linhas. Então, t duas linhas, que é o tempo da altura máxima, é t uma linha dividido por 2. T uma linha é isso daqui. Tem um 2 no numerador. Se eu divido por 2, eu simplesmente preciso cancelar esse 2 aqui que está no numerador. Então, t duas linhas é simplesmente v0y dividido por g. E agora que eu tenho o tempo que demora para o projétil sair da origem e chegar na altura máxima, para eu descobrir quem é h, eu simplesmente preciso substituir esse tempo, certo? T duas linhas, aqui na minha equação horária do movimento no eixo y, certo? E é isso que eu vou fazer. Quando eu substituir esse t e esse t por t duas linhas, y é exatamente quem eu estou procurando, que é h, a altura máxima desse lançamento oblíquo. Então, a altura máxima é igual ao quê? V0y vezes t duas linhas menos 1 meio vezes g vezes t duas linhas ao quadrado.
Vou simplesmente substituir quem é T duas linhas, é V0Y dividido por G. Substituir nessa parte aqui, vou simplesmente multiplicar V0Y por esse termo, vai ficar V0Y ao quadrado dividido por G. E aqui eu tenho 1 meio de G, T duas linhas ao quadrado, então é V0Y ao quadrado dividido por G ao quadrado, que é o que aparece aqui, tá certo? Então esse termo aqui se repete aqui, e eu simplesmente vou cancelar esse G com esse quadrado aqui, vai ficar 1 meio de V0Y ao quadrado dividido por G. O que é que eu vou fazer agora? Você pode perceber que esses dois termos aqui que estão sendo subtraídos, eles têm exatamente a mesma parte literal, certo? Então eu tenho aqui V0Y ao quadrado dividido por G, e aqui eu tenho V0Y ao quadrado dividido por G. Então eu posso simplesmente fazer a subtração dos algarismos que existem na frente dessa parte literal que é idêntica, certo? Aqui eu tenho menos 1 meio, e aqui na frente desse termo eu tenho exatamente 1, certo? Então vai ficar 1 menos 1 meio é exatamente 1 meio. Então é isso que a gente vai ver na próxima página. Então vai ficar aqui H é o que? É 1 meio de V0Y ao quadrado dividido por G. Sendo que eu não coloquei 1 meio na frente, né? Eu simplesmente coloquei o 2 aqui no denominador. Então H é V0Y ao quadrado dividido por 2G. Sendo que se você se recorda, certo, lá da figura inicial, quem é que é V0Y? V0Y é a projeção do vetor velocidade inicial no eixo Y. E a gente já tinha mostrado isso no vídeo anterior, que V0Y é o módulo da velocidade do lançamento inicial, V0, o módulo da velocidade de lançamento inicial, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo de lançamento. E é exatamente isso que eu vou substituir aqui. V0y é V0 seno de θ ao quadrado, certo? Dividido por 2G, quadrado. Eu vou elevar exatamente os dois termos que estão multiplicando ao quadrado. Vai ficar V0 ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado dividido por 2G. E a expressão para a altura máxima em termos de V0 e de θ é exatamente essa daqui. V0 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade G vezes seno de θ ao quadrado. Tá certo, gente? É isso por esse vídeo. Talvez eu decida fazer outros vídeos sobre lançamento oblíquo, caso eu veja a necessidade de explorar mais algum detalhe físico, certo? Desse tipo de lançamento. Então, até a próxima.